Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. Bom, a gente, durante todos esses dias, desde o primeiro dia de Muharram até hoje, a gente estava vendo as aulas em relação ao monoteísmo. A gente vai continuar com as aulas, porém, hoje eu não vou dar a aula de monoteísmo, vou falar sobre uma outra coisa. Eu vou dar uma palestra relacionada ao véu islâmico, ao hijab, e vou contar sobre a minha experiência com o véu, já que, como eu havia dito antes, eu não nasci numa família muçulmana, nasci numa família cristã. Então, como que foi essa minha relação com o véu islâmico, como que eu aceitei, porque tem muitas pessoas que se convertem ao Islã, ou até mesmo são muçulmanas, mas não usam o véu. Então, o que aconteceu, né, para que eu pudesse aceitar isso para a minha vida, né, para que eu pudesse, como sempre, né, usar o véu islâmico. Mas, primeiro a gente vai falar sobre a questão do véu no Islã, porque a questão do véu no Islã ela é uma questão ética, né, que tem a ver com a ética da família no Islã. Então, o Alcorão, ele nos dá dois exemplos, duas pessoas, né, ele apresenta como exemplo essas pessoas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, ele deu dois exemplos, um exemplo masculino e um exemplo feminino, de exemplo para nós em relação à castidade. Fateme Kanani, mituni biadin joyelaze. Então, o primeiro exemplo que é relacionado ao profeta José. O primeiro exemplo é relacionado ao profeta José, que, como todos nós sabemos, né, na história do profeta José, Zuleika, ela leva o profeta José a um dos quartos de seu palácio e o tranca lá dentro. E ela o tenta, né? E o profeta, ele, por mais que ele seja um profeta, ele é um homem, ele é um ser humano. Ele tem desejos, por mais que ele seja um profeta, né? Porém, Deus ali, tanto com a força de vontade dele mesmo, né, quanto a ajuda de Deus, fez com que ele se salvasse daquela situação. Então, ele aguentou, ele segurou aquela situação. E ele era jovem, ele era bonito. E tem outras pessoas, por exemplo, outros homens que usam a sua beleza, usam a sua juventude como desculpa para poder pecar, né? Já o profeta José, ele mostra com a atitude dele que, por mais que você seja jovem, por mais que você seja bonito, você tem que, nessa situação, se controlar. E o controle, né, da luxúria é um controle que ele faz com que Deus nos dê misericórdia e nos dê bênçãos, né? Então, o Alcorão, ele apresenta o profeta José como um dos mais perfeitos exemplos de castidade para os homens, né, especialmente para os jovens. Já o próximo exemplo de castidade que a gente tem é a Virgem Maria, né, que, de acordo com o Alcorão, quando Maria estava sentada em um lugar, vinha um homem muito bonito em sua direção. E quando Maria ela o viu, ela o aconselhou e disse que Deus me livre de ti, ou seja, que Deus me proteja de ti, né? Então, o Alcorão, ele fez de Maria um dos melhores exemplos para as mulheres, não só para as mulheres muçulmanas, para as mulheres cristãs, para as mulheres judias e para todas as mulheres do mundo, né? Não sem uma religião específica. Então, na narração, nós temos que, no dia da ressurreição, aqueles que cometem pecados e cometem adultério, tiveram relações proibidas e cometem indecência, esses serão levados perante Deus e os anjos os questionarão. Se for homem, ele responderá:
eu era jovem, eu precisava, eu não podia casar e eu simplesmente precisava fazer esse pecado. Aqui, os anjos, eles irão trazer o profeta José e vai perguntar para essa pessoa, para esse homem, quem é mais bonito, você ou o profeta José? E, claramente, ele vai perguntar, ele vai responder, o profeta José. Então, o profeta José, ele era bonito, ele era jovem, mas ele teve o controle da luxúria. Então, você deveria ter se espelhado no profeta José, né? Já as mulheres, no dia da ressurreição, elas serão questionadas por qual motivo elas pecaram. E elas, em resposta, vão falar, eu era jovem, eu era bonita, então eu precisava pecar. E aí, os anjos trazem a Virgem Maria diante dela, né, e questionam, né, eles falam, olha para essa nobre senhora, veja o quanto ela é bonita, porém ela é casta. Então, você deveria ter se espelhado nela. Você deveria ter pego ela como um exemplo, né? Então, o Alcorão, ele apresenta o profeta José e a Virgem Maria como modelo para todos nós em relação à castidade, em relação à pureza, né? E é um exemplo que ele é muito importante, principalmente, né, para os jovens, né? E o Imam Ali, ele tem um dito que fala, toda pessoa que é casta está próximo de ser um dos anjos de Deus. Então, em relação à questão do hijab, né, a gente tem vários versículos, né, sobre isso, mas eu escolhi aqui um em específico para falar sobre ele, né, que o Alcorão diz que se alguém ele usa o véu islâmico, essa mulher terá dois benefícios, né? E aí aqui a gente lê no Alcorão, ó profeta, dize a tuas esposas, tuas filhas e as mulheres dos fiéis que quando saírem se cubram com as suas mantas. Isso é mais conveniente para que se distingam das demais e não sejam molestadas. Sabei que Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Então, aqui ele apresentou dois benefícios. O primeiro benefício é o benefício de que as mulheres que usam véu, elas se distinguem das outras mulheres. Elas são diferentes das outras mulheres, né? Então, isso significa que quando uma mulher, ela não tem hijab, ela expõe a beleza do seu corpo, né? Então, neste caso, qualquer homem, todo homem que não for mahram dessa mulher, ou seja, não for vinculado a essa mulher, você está dando um passe livre para que ele olhe para você da maneira que ele quiser, da maneira que ele desejar, né? Então, ele vai saber como que é seu corpo, como é seu cabelo, né? Vai saber tudo. E isso vai permanecer na mente dele. E Deus ele não quer que isso aconteça, justamente porque Deus ele deu uma posição muito elevada e muito respeitada às mulheres, né? Que ninguém tem a permissão de olhar para a mulher da forma como ele deseja, né? Então, os atrativos da mulher são eles devem ser guardados somente para aqueles que são vinculados a nós, né? Ou seja, nosso pai, nossos irmãos, nosso marido, nossos tios de sangue, né? Então, já o segundo benefício, ele fala para que as mulheres não sejam molestadas, né? E o que isso significa? Significa que se uma mulher ela tem roupas indecentes, ela dá mais oportunidade para que os homens que estão vendo ela olhar, né? Então, portanto, o hijab ele reduz essa questão, né? Esse problema, né? Então, Deus declara de uma forma muito explícita, muito clara no Alcorão, de que a mulher ela tem que se cobrir. E isso não é uma coisa só específica da religião islâmica. Essa é uma coisa que a gente consegue encontrar também na Bíblia. Na Bíblia a gente tem, se eu não me engano, Coríntios 2, o versículo eu não lembro muito bem, era 18 ou era 13, uma coisa assim. Porém, fala que se uma mulher ela não usa o véu, ela deve raspar a cabeça dela. Então, por que ela deve raspar a cabeça dela? Porque o cabelo dela é a beleza da mulher. E não é qualquer pessoa que pode ver a beleza da mulher.
justamente por isso que ela deveria raspar a sua cabeça. Então a gente vê que o véu, ele não é uma coisa só do Islã, não é uma coisa só do cristianismo, é também do judaísmo e de muitas outras crenças, né? Então, assim, a gente vê que, por exemplo, no Brasil, 100 anos atrás, mulheres, muitas mulheres, mesmo que não eram muçulmanas, elas usavam o véu, né? Eu não sei aqui em Moçambique, mas pelo menos lá no Brasil era assim, né? Então, assim, é uma coisa que faz com que proteja a mulher dos olhares, né, dos outros, os olhares mal intencionados, né? Então, a gente vê em uma narração, né, do profeta Muhammad, que ele diz: a melhor das mulheres é aquela que se arruma, usa maquiagem e se exibe para seu marido, mas que ela se cobre, mantém sua castidade e usa o véu na frente dos outros. E também há uma narração do Imam Reda, que ele fala sobre o véu, né? Que ele diz: quem usa roupas para se exibir, Deus irá tirar a misericórdia dele. Aqui ele está falando tanto sobre homem quanto sobre mulher, porque o homem também tem o seu próprio véu. O homem, a gente vê em narrações que o homem ele não pode usar roupas transparentes, ele não pode usar roupas muito apertadas. Tudo isso mostra a nudez do homem, e o homem ele deve evitar isso. Outra coisa também é que, da mesma maneira que as mulheres elas têm que se cobrir, o homem também tem que controlar o olhar dele. Não é só porque uma mulher não está usando véu, ou porque uma mulher não está usando uma roupa adequada, que ele tem o direito de olhar. E quando ele controla o olhar dele, é porque ele está sendo puro, ele está mostrando que uma das características dele é a castidade. Então, isso é muito importante, né? Bom, então, esses foram alguns exemplos que a gente citou aqui sobre a questão do véu. E aí eu decidi, ao invés de apresentar a sexta aula, de falar essa minha experiência com o véu, né, para vocês. E aí amanhã a gente continua a sexta aula da questão de crenças islâmicas relacionada ao monoteísmo. Bom, quando eu era jovem, eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. Bom, meu corpo ele era, como eu posso dizer, eu era alta. Então as pessoas que me olhavam quando eu tinha 13 anos de idade, elas pensavam que eu tinha 15, 16, né? E isso atraía os olhares. E eu me sentia muito... eu sentia que eu não tinha segurança nenhuma, porque eu percebia isso. Eu via a maneira com que as pessoas me olhavam. Eu via a maneira... Parecia que é como se eu estivesse lendo a mente dessas pessoas. E era horrível. Era simplesmente horrível. Às vezes, até mesmo, ouvia coisas. Então, você imagina uma criança de 12 anos, 13 anos de idade, ouvindo coisas que ela não deveria ouvir, de pessoas que ela nem conhece, né? Então, eu me sentia muito insegura em relação a isso. E eu não sabia mais o que fazer, porque eu nunca fui assim de usar roupas curtas, nunca fui uma pessoa de usar roupas apertadas, mas mesmo assim isso acontecia, né? Então, eu procurava sempre vestir uma roupa que não atraísse o olhar das pessoas. Só que eu não consegui encontrar nada. E aí, quando eu me converti ao Islã, eu sabia que ia ser muito difícil, né, principalmente em relação ao véu, porque no Brasil as pessoas elas não têm esse costume de usar o véu, ou até mesmo de ver outras pessoas usando o véu. Sim, lá tem, como eu posso dizer, regiões onde as pessoas elas costumam usar o véu, mas como são tantas pessoas ali, então o pessoal que trabalha ali ou que mora ali naquela região já está mais acostumado. Porém, na região onde eu morava, ninguém usava o véu. A única pessoa, né, quando eu me converti ao Islã, que usava o véu, era eu. Então, assim, era muito difícil
porque no começo, quando eu me converti ao Islã, tá certo que eu tinha um certo, como posso dizer, eu tinha lido muitos livros, eu tinha ali juntado muita informação sobre o Islã, mas assim, ainda assim eu sentia que eu precisava de mais, eu precisava aprender mais, porque usar o véu é uma responsabilidade muito grande, principalmente para uma pessoa que está em um país onde os muçulmanos, a quantidade de muçulmanos ali é muito pouca. E aí, quando eu, sozinha, quero usar o véu, qualquer ato que eu fizer, qualquer coisa que eu disser, as pessoas não vão me julgar. Elas não vão falar, a Camila fez isso. Elas vão falar o quê? Aquela mulher muçulmana fez isso. Então, eu tinha que tomar muito cuidado com as minhas atitudes e com o que eu falava, porque se eu fizesse alguma coisa errada, se eu falasse alguma coisa errada, as pessoas não iriam me julgar, iriam julgar a minha religião. E aí, elas iam usar isso para difamar a minha religião. Então, eu tinha que tomar muito cuidado. E, por isso, eu queria, o mais rápido possível, aprender sobre todas as questões religiosas, principalmente as perguntas que são mais perguntadas. Por que você usa o véu? Mas por que tem que vestir assim? E o mais engraçado é que as pessoas, quando me viam de véu, elas me perguntavam, por que você está usando o véu? E aí eu perguntava para elas, que religião que você é? A maioria delas eram católicas. Mas quando você entra numa igreja católica, você nunca vê uma imagem da Virgem Maria sem o véu. E a roupa que ela usa é basicamente essa. É muito parecida com essa. Lá eles têm uma santa chamada Nossa Senhora da Aparecida. Se eu mostrar a imagem dela para vocês, vocês vão ver que ela está de chador. A gente chama essa roupa de chador. É basicamente igual, só que essas pessoas ainda me perguntam por que eu estou usando essa roupa. Bom, quais eram as características da Virgem Maria? Quais eram as características da Nossa Senhora da Aparecida? Elas eram mulheres castas, elas eram mulheres de exemplo, mulheres boas. Então, elas eram um exemplo para a sociedade, um exemplo na qual as mulheres deveriam seguir. E aí eu achava muito estranho, por que os católicos, que têm tantos exemplos assim, por que eles me perguntavam por que eu estou usando o véu? Certo? E quando eu decidi usar o véu de fato, foi um pouco demorado o processo, porque depois que eu aceitei o Islã, depois que eu me converti, somente depois de um ano eu passei a usar o véu todos os dias. Antes, eu só usava o véu quando eu chegava ali na porta da mesquita, eu colocava o véu, entrava, ia lá, rezava, ou ia para a aula e depois saía. Quando eu saía, assim que eu botava o pé ali no lado de fora da mesquita, eu tirava o véu. Porque eu sentia uma certa, como posso dizer, vergonha de usar o véu. Porque eu estava numa sociedade onde as pessoas não estavam acostumadas. Só que eu fiz tanto isso, eu ia tanto na mesquita, colocava o véu, saía e tirava o véu, que eu comecei a sentir que aquilo fazia parte de mim. Eu comecei a sentir que eu precisava daquilo, não somente na mesquita, mas também fora. E aí isso começou a criar um amor, uma paixão pelo véu dentro do meu coração. E eu comecei a sentir que eu realmente necessitava daquilo, eu realmente precisava daquilo. E aí, quando eu pedi para minha mãe, eu perguntei, na verdade, para minha mãe, se ela não iria se importar se um dia nós fôssemos sair juntas e eu estivesse usando véu, será que ela se importaria com o olhar das outras pessoas? E sabe o que ela me respondeu? Ela respondeu, Virgem Maria usava o véu, então você também pode usar o véu, por que não? Então aquilo fez com que eu tivesse força para poder superar isso, porque eu sabia que se eu usasse o véu, eu sabia que as pessoas iam falar coisas, eu sabia que as pessoas iriam olhar para mim de uma outra maneira. Porém, no véu, eu achei, vamos assim dizer, a salvação e a proteção.
Porque quando eu usava o véu, as pessoas olhavam já para mim de uma maneira totalmente diferente. Elas me olhavam com respeito. Tá certo que outras pessoas, elas olhavam assim como: o que você está fazendo no meu país? Sendo que eu sou brasileira. Então, assim, tinha esses tipos de olhares, né? Mas eu não me incomodava porque, com o tempo, tudo que eu estava aprendendo, eu estava usando e utilizando na minha vida. Isso fazia com que minha fé ela fosse fortalecida, fazia com que esse desejo de usar o véu fosse mais forte. E eu não passei a usar o véu completo, né, que a gente no Irã a gente fala o véu completo, de um dia para a noite. Eu fui indo degraumente. Então, eu comecei a usar um véu simples, com uma roupa um pouco longa, né? E assim eu fui passando de fase, vamos assim dizer. Depois foi alongando mais as roupas, até que um dia eu fui para a mesquita e eu vi que uma mulher estava rezando. E ela estava usando essa roupa, o chador. E aí eu achei aquela roupa simplesmente linda, maravilhosa. Eu falei, essa roupa, ela cobre todo o corpo da mulher. Então, eu preciso dessa roupa. E aí, uma das pessoas que me conheciam, ela me presenteou com essa roupa. Porém, eu ainda não estava muito preparada para usar aquela roupa, né? Porque as pessoas olhavam para mim de um jeito quando eu usava o véu. E se eu fosse usar essa roupa, eu precisava de mais conhecimento, de mais informação, porque as pessoas, elas olhando para mim, elas iriam julgar que eu tenho um certo conhecimento para estar usando esse tipo de roupa. Então eu esperei um pouco, fui paciente e falava muito com Deus sobre essa questão, né? Então eu fui para o Irã e aí eu comecei a passar a usar o chador todos os dias, sempre que a gente saía, e isso fez com que a minha fé se fortalecesse mais ainda na religião e em relação ao véu. Então, lendo as histórias, por exemplo, de Sayyida Fatima Zahra, Sayyida Zainab, eu vi ali exemplos perfeitos de como uma mulher deveria ser. E quando eu vou para o Brasil, essa mesma roupa aqui que eu estou usando aqui na frente de vocês é a mesma roupa que eu uso lá. Muita gente no Irã pensa, né, que eu vou para o Brasil e eu simplesmente tiro o véu, né? Sendo que não é assim. Essa mesma roupa eu uso lá no Brasil. E eu sempre falo que o véu, ele é a bandeira do Islã. Porque quando uma mulher ela está usando o véu e as pessoas estão olhando ela, essas pessoas sabem que essa mulher ela é muçulmana. Porém, o homem, quando um homem muçulmano sai na rua, ninguém sabe que ele é um muçulmano. Ter barba não é uma questão que vai fazer com que ele se diferencie das outras pessoas, dos outros homens. Mas a mulher de véu, ela mostra que ela é muçulmana. Ela mostra que ela é religiosa, ela mostra que as outras pessoas não podem tratar ela da maneira com que eles quiserem, não podem olhar para ela da maneira que o coração deles quiserem. Então, eu achei, de fato, a proteção e a salvação no véu islâmico. Isso é uma coisa que me trouxe uma tranquilidade no meu coração. E por isso eu achei importante falar sobre essa questão do véu aqui, porque às vezes a gente usa, mas eu uso, eu não sei por que eu uso porque minha mãe usava, por exemplo. Então é muito importante que a gente fortaleça as nossas informações, nossos conhecimentos e saiba, de fato, por que estamos usando o véu, né? Então, essa foi a minha história em relação ao véu islâmico, e muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de um dia ter me convertido ao Islã, de estar usando véu, se eu me sinto oprimida estando usando o véu. E eu nunca vejo isso como uma forma negativa, porque no véu eu achei liberdade,
eu achei segurança, eu achei uma coisa que eu nunca pensei que iria sentir antes. Aqui, nesse véu, eu tenho proteção, eu sinto que estou protegida. Bom, ontem à noite nós lamentamos sobre Hazrat Abbas e hoje também eu preparei um azar para Hazrat Abbas. Bismillahirrahmanirrahim. Um dia, o Imam Ali estava na mesquita. Seus filhos, os imãs Hassan e Hussein, estavam sentados perto dele. Abbas, que na época tinha apenas 4 ou 5 anos de idade, ele também estava com eles. Então, o Imam Hussein disse: Papai Ali, eu estou com sede. Pode trazer um pouco de água para mim? Então, o Imam Ali disse ao seu servo, que estava presente ali: Pode trazer um pouco de água para o meu Hussein, por favor? De repente, Abbas se levanta e corre em direção à sua casa. Chegando lá, ele chama a sua mãe e diz: Mamãe Benin, meu mestre Hussein está com sede. Papai pediu para seu servo pegar água para o Hussein, mas eu mesmo quero dar água para ele. Benin, então, encheu um recipiente com água e colocou em cima da cabeça de Abbas. Abbas estava com tanta pressa de fazer com que a água chegasse até Hussein, que um pouco da água que estava no recipiente derramou em seus ombros. Quando Abbas entrou na mesquita, podia-se ouvir o choro de seu pai, Amir al-Mu'minin. Perguntaram então ao Imam Ali: Por que está chorando? E o Imam Ali, em resposta, disse: Veja, Abbas trouxe água para o meu filho Hussein. Responderam: Mas isso é normal? Eles são irmãos, devem ajudar um ao outro. Ele apenas trouxe água para seu irmão e nisso não há motivos nenhum para chorar. Mas aquele que ama e aquele que é amado, entre eles existe um segredo. Papai, disse Abbas, eu sou servo de Hussein, então por que pedes para outra pessoa trazer água para ele? É narrado que, de repente, já nas terras de Karbala, a poeira do deserto se levantou. Já não se podia mais ver Abul Fazl Abbas. E quando a poeira baixou, sangue escorria dos antebraços de Abbas. Seus braços foram separados de seu corpo. O falecido Sheikh Jafar Shushtari, ele dizia: Vocês sabem por que Abul Fazl Abbas era chamado de Bab al-Hawaij dentre todos os mártires de Karbala? Porque todos os mártires de Karbala, eles estavam com os lábios rachados de sede. Porém, quando morreram, não morreram com sede, exceto Abul Fazl Abbas. Todo mártir de Karbala, quando estava prestes a morrer, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vinha até eles e lhes trazia um pouco d'água. Eles tomavam e em seguida retornavam para o seu Senhor. Por que o profeta não levou água para Hazrat Abbas? O profeta levou a água para Abbas. Ele dizia: Ó meu Abbas, venha, beba um pouco. E Hazrat Abbas respondia: Ó meu profeta, eu não quero. O profeta mais uma vez o chamou: Ó Abbas, por que você não quer beber água? E Abbas respondeu: Ó mensageiro de Deus, Ya Rasulallah, como posso beber água se ainda ouço o grito e o choro das crianças implorando por água? Nisso, a gente vê que quando a gente controla os nossos desejos, nós podemos chegar a um patamar, a um nível muito elevado. E quando Hazrat Abbas foi martirizado, assim foi. Ele chegou no mais alto nível entre todos os shahids de Karbala. Salawat.